Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de Microbiologia e Epidemiologia, nossa videoaula de hoje irá tratar sobre a anatomia e fisiologia do sistema digestório. Os tópicos que serão abordados nesta aula são a definição e objetivo do sistema digestório, a anatomia, a digestão mecânica e química, órgãos e funções envolvidos na digestão, transporte de nutrientes, os mecanismos enzimáticos e o controle da ingestão. Então, para a gente dar início à aula, a gente define primeiro o que é o sistema digestório, que é o conjunto de órgãos responsáveis pela ingestão, digestão, absorção, transporte e excreção dos alimentos, em que a gente tem como definição da ingestão que é a captação de alimentos e líquidos pela boca, e a digestão, que compreende os processos químicos e mecânicos de quebra e degradação dos alimentos em pedaços menores. Os órgãos envolvidos com a digestão mecânica são os dentes e as contrações peristálticas do estômago e do intestino, enquanto que a digestão química é de responsabilidade das enzimas digestivas de cada um dos órgãos, que nós vamos ver mais adiante. Continuando com as nossas definições, temos que a absorção é a passagem de íons e pequenas moléculas como os aminoácidos, monossacarídeos, ácidos graxos e bases nitrogenadas para o líquido intersticial e do sistema circulatório e linfático. E o transporte é feito por meio de contração e relaxamento da musculatura, que permite a mistura do alimento com as secreções. E como definição de excreção, que é a eliminação de resíduos, substâncias indigeríveis, bactérias, matéria digerida não absorvida, por meio das fezes. Então, para que a gente tenha um bom funcionamento do sistema digestório, esse tem como objetivo fornecer ao organismo nutrientes essenciais e não essenciais a partir de alimentos formados por componentes complexos. E para que servem, então, esses nutrientes? Esses nutrientes servem para crescimento, reprodução, manutenção e termorregulação do organismo, síntese de proteínas para o desenvolvimento de músculo a partir dos aminoácidos obtidos pela alimentação, síntese de lipídios presentes nas membranas, hormônios e neurônios a partir dos ácidos graxos obtidos na alimentação, produção de energia para manter a homeostase, transporte de nutrientes, respiração a partir da glicose e o funcionamento das enzimas por meio dos cofatores, que podem ser as vitaminas e os minerais. Lembrando que esses nutrientes podem ser adquiridos a partir dos alimentos, que pertencem a diferentes classes, dependendo do seu papel no organismo. Esses nutrientes podem ser classificados como energéticos, exemplo, os óleos, gorduras e açúcares, os construtores, que são ricos em proteínas, como as carnes e os grãos, os reguladores, que são ricos em fibras, vitaminas e minerais, como as frutas, verduras e legumes, e os alimentos energéticos ricos em carboidratos, como as massas, pães e batata. Então, aqui a nossa pirâmide alimentar básica, que já conhecemos. Falando um pouco mais sobre a digestão mecânica, esta ocorre por meio da mastigação ou pelos movimentos peristálticos, que acontecem tanto no estômago quanto no intestino, que são esses movimentos onde o bolo alimentar vai passando e vai se misturando às enzimas ou ao muco. A digestão enzimática, ela ocorre pela ação de diferentes enzimas, como as proteases e peptidases, que são capazes de quebrar as estruturas proteicas, as lipases, que quebram os lipídios, e as amilases, que são capazes de quebrar os carboidratos e mesmo maltoses. Pensando na anatomia do sistema digestório, a gente tem como um conjunto de órgãos do trato gastrointestinal, como a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado e intestino grosso, e dos órgãos acessórios, como os dentes, a língua, as glândulas, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Iremos ver cada um desses órgãos, assim como a função e o mecanismo de ação. Então, iniciando essa parte da anatomia do sistema digestório, a gente começa com essa estrutura da mucosa do trato gastrointestinal, que nessas figuras nós temos a representação da túnica mucosa, aqui representada, que é a membrana mais interna responsável pela contração e aumento da área da superfície. A túnica submucosa, que é essa representada aqui, que contém os vasos sanguíneos e linfáticos para a recepção de moléculas absorvidas, além de controlar as secreções e motilidade do trato gastrointestinal. Temos a túnica muscular, que é a camada muscular lisa,
que seria essa daqui, a túnica muscular, que tem como responsabilidade as contrações involuntárias para a mistura dos alimentos com as enzimas digestivas, a túnica serosa, que é essa mais externa aqui, que secreta um líquido seroso que facilita o deslizamento, dos órgãos. E o aumento maior, que a gente vê aqui, o aumento maior nós vamos ver na outra figura, que é a capa de gordura que recobre o colo transverso e o intestino delgado. Aqui só tem a escrita de tudo isso que eu expliquei para vocês na figura. Aqui a gente tem a representação do aumento do peritônio, qual temos dois tipos, o peritônio menor e o maior. Então aqui a gente pode ver o peritônio menor, que é esse que vai que recobre, né, aqui essa parte, e o peritônio maior, que recobre todo o trato gastrointestinal. Então aqui ele só está rebatido para cima, mas esse daqui é o momento maior, que recobre todo o sistema, né, o trato gastrointestinal. Os órgãos do sistema digestório, a gente vai falar de cada um deles. Lembrando que temos dois tipos de mecanismo de digestão, que é o digestão mecânica e a química, onde a digestão mecânica nós temos a participação da língua, dos dentes e dos movimentos peristálticos, e a digestão química, que ocorre por meio dos sucos digestivos, que contêm as enzimas responsáveis pela digestão de cada nutriente. Então, conhecendo a boca que está apresentada, ela tem diferentes partes. Ela tem o palato, o lábio superior, a dentição, as amígdalas aqui representadas, a úvula, a língua e o lábio inferior. Então, aqui seriam as partes da boca. Na boca ocorre a primeira etapa. As funções da boca são a ingestão do alimento, a mastigação do alimento, a lubrificação do alimento, a deglutição do alimento e realizar a primeira etapa da digestão química dos alimentos. Aqui seria, então, a representação da ingestão do alimento, o papel da saliva como ação química, dos dentes e da língua como ação mecânica, para que ocorra a mastigação e a ensalivação e a produção do bolo alimentar, que segue o caminho do sistema trato gastrointestinal. Então, na boca ocorre a primeira etapa de digestão química, que é a quebra dos carboidratos pela ação da amilase, presente na saliva, ocorrendo a quebra do amendoim em moléculas menores, como a da maltose, que seguem pela faringe, esôfago e estômago. Então, aqui só a representação da amilase, quebrando, né, as moléculas de amido em maltose. Outro órgão acessório é o dente, que possui as estruturas básicas compostas por coroa, colo e raiz. Então, a coroa é essa parte, né, dessa linha da gengiva, o colo, que é essa parte na linha da gengiva, e a raiz, que está abaixo da gengiva. E ainda tem as camadas mais internas, que tem o esmalte, a dentina e a polpa. Então, isso daqui seriam as partes do dente. Os dentes nos humanos são de dois tipos, a gente pode dizer, que são os de leite ou decíduo e os permanentes. Então, quando nós ainda estamos na fase de dentes de leite, nós temos 20 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares. E quando nós temos a dentição permanente, temos 32 dentes, sendo 8 incisivos, 4 caninos, 8 pré-molares e 12 molares, onde aqui tem o desenho de cada um deles. Então, os incisivos, canino, premolar e molar. A função, então, dos dentes de cada tipo de dente é que os incisivos, eles incisam e cortam, os caninos, eles dilaceram, né, que são os caninos, os pré-molares têm a função de amassar ou triturar, e os molares, que têm a função de triturar. A língua possui papilas gustativas que detectam os sabores doce, salgado, azedo e amargo, dependendo da posição na língua. A gente tem na ponta a percepção do doce, mas no meio o salgado e o azedo, e aqui no fundo da língua o que tem a percepção do amargo. As funções da língua é a gustação, mastigação, insalivação e deglutição.
E junto da boca, a gente sabe que estão localizadas as glândulas salivares, que são compostas por um par de glândulas parótidas, um par de glândulas sublinguais e um par de glândulas submandibulares. A função, então, dessas glândulas é lubrificar e umedecer a mucosa, lavar a boca, evitando ficar um meio para crescimento de bactérias, umedecer os alimentos e transformá-los em massa, produzir a amilase, quebrando o amido em maltose, e manter o meio alcalino ligeiramente ácido. Seguindo, então, para o próximo órgão, que é a faringe, que é um canal comum ao sistema digestório e respiratório. Ela apresenta estruturas linfóides, como as amígdalas e adenoides, e ajuda no processo de deglutição. Seguindo, então, nós temos o esôfago, que é o canal que liga a faringe ao estômago. Ele se localiza entre os pulmões, atrás do coração e atravessa o músculo do diafragma. E a sua função é conduzir o bolo alimentar até o estômago. Aqui uma representação de como o alimento passa pelo esôfago por contrações, né, peristálticas e chega no estômago. O bolo alimentar, então, ele sai do esôfago e chega ao estômago, atravessando esse caminho pelos movimentos peristálticos. Então, o bolo atravessa o esôfago por movimentos peristálticos, que é a ação mecânica ou digestão mecânica, e chega ao estômago. O estômago é uma bolsa de parede musculosa, localizada no lado esquerdo do abdômen. Suas duas principais estruturas são o fundo e o corpo, mas existem outras que estão representadas nesta figura, como o piloro, a incisura angular e a incisura cardíaca. E possui 3 camadas de músculos responsáveis pelo peristaltismo, que são os músculos longitudinais, circulares e diagonais. Detalhando um pouco mais, então, sobre essas partes do estômago, nós temos o fundo, que não contém alimento, apenas gases deglutidos, onde o bolo alimentar permanece preferencialmente no corpo, deixando um canal livre, que é esse canal que a gente vê aqui, ó, do estômago ao duodeno, chamado de Magenstrasse, que no alemão significa rua, ou seja, é uma passagem dos alimentos líquidos e aqueles que não serão digeridos, que não precisam ser digeridos. Então fica esse caminho para que esses alimentos passem. No antro pilórico, que é a anticâmara do duodeno, inicia a digestão do intestino e ocorre o esvaziamento do estômago. O epitélio do estômago está representado nessa figura, onde a gente tem o poro gástrico, o epitélio colunar, que é esse que a gente vê, a lâmina própria, as glândulas gástricas, a submucosa, a parte musculares, e tem a célula da superfície, que é responsável pela produção do muco e do bicarbonato, as células do colo, que são responsáveis pela produção de muco, a célula parietal, que é responsável pela produção do ácido clorídrico e fatores intrínsecos, a célula principal, que são essas daqui representadas, são responsáveis pela produção do pepsinogênio da lipase gástrica, e as células pilóricas, que têm responsabilidade de produzir o hormônio gastrina. Então, aqui estão as glândulas e as células do estômago. As funções do estômago são armazenar os alimentos, absorver algumas substâncias e promover a segunda etapa da digestão química, que nós vamos ver daqui para frente. Então, no estômago acontece a secreção de um muco, que é a solução coloidal, ou seja, uma mistura de mucina e uma glicoproteína de alto peso molecular, formando um gel hidratado, o qual tem o papel de tampão e defesa. Num estado de estresse, ocorre a liberação do cortisol, que reduz a irrigação sanguínea da mucosa, causando úlcera e gastrite, as quais ocorrem devido à baixa secreção do muco e ação do ácido clorídrico, que danifica a mucosa do estômago. Por isso que é importante a presença do muco no estômago e evitar situações de estresse. É assim que causa a gastrite ou a úlcera. No estômago também ocorre a liberação de bicarbonato, o qual é formado a partir de CO2 e água, catalisada pela anidrase carbônica, o qual reage. O bicarbonato é liberado no interior da camada inerte de gel que recobre o epitélio gástrico,
o qual reage com íons H+, transformando-os em CO2 e água, mantendo sempre um pH ao redor de 7%, de 7. A sua liberação é estimulada pelas prostaglandinas e é inibida pela atropina. O estômago é responsável pela excreção da pepsina, que sua forma inativa é o pepsinogênio, que é ativado em pH baixo, entre 2 e 3, e é inativado em pH próximo a 5. A pepsina age sobre substratos proteicos e é estimulada pelas prostaglandinas, secretina, gastrina, histamina e peptídeo intestinal vasoativo, chamado de VIP, em inglês. E por fim, no estômago ocorre também a secreção do ácido clorídrico, somente na região do corpo e fundo, onde existem as células parietais. O ácido ajuda na degradação do tecido conjuntivo e fibras musculares do alimento que está sendo consumido, né? E é responsável por abaixar o pH e ativar o pepsinogênio a se transformar em pepsina. E o aumento na concentração dos íons H+, favorece a digestão proteica e exerce função bactericida. A secreção do ácido clorídrico é controlada pelas células neurais e endócrinas paráquinas presentes no estômago, e o estímulo ocorre por meio das prostaglandinas, secretina e histamina. O bolo alimentar, então, passa do estômago formando o quimo, que por movimentos peristálticos chegam ao intestino. Então, a gente tem o bolo alimentar por movimentos peristálticos, que é a ação mecânica. No estômago tem a ação do ácido clorídrico e das enzimas, tendo a ação química, se transformando no quimo e chega ao intestino. Então, no estômago ocorre a segunda etapa da digestão química, com a liberação do suco digestivo, que possui as enzimas digestivas, como proteases e lipases, que causam a quebra da estrutura das proteínas em peptídeos e dos lipídios em glicerol e ácidos graxos. Os alimentos ricos em carboidratos passam menos tempo no estômago, seguidos pelos alimentos ricos em proteínas e depois os ricos em gordura. A passagem de alimentos para o intestino delgado provoca a liberação de secretina, a qual diminui a secreção do suco gástrico, e as ondas de mistura levam o quimo pouco a pouco para dentro do intestino. No estômago, o principal evento é o início da degradação das proteínas em peptídeos e aminoácidos, e também ocorre a absorção parcial de água, íons, ácidos graxos de cadeia curta, algumas drogas e o álcool. Chegamos, então, à função dos pâncreas, que é um órgão acessório, ou mais especificamente uma glândula mista de aproximadamente 15 centímetros de comprimento. A glândula apresenta os ácidos pancreáticos, que são responsáveis pela secreção exócrina do suco gástrico, e as ilhotas de Langerhans, que é responsável pela secreção endócrina da insulina e do glucagon. No suco pancreático existem as proteases como tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase e elastase, lipase, amilase, nuclease, que degrada os ácidos nucleicos como o DNA e RNA, e ao mesmo tempo ele é rico em íons de bicarbonato para diminuir a acidez do químico que chega do estômago, onde é capaz de transformar um pH de 2, vindo do estômago, para um pH alcalino de 8. O pâncreas secreta hormônios por meio das ilhotas de Langerhans, como eu havia falado, cai na corrente sanguínea, e são eles a insulina, que promove a entrada de glicose nas células, e o glucagon, que é o antagonista da insulina, ou seja, aumenta os níveis de glicose no sangue. O fígado é outro órgão acessório e apresenta diferentes partes, como o lobo direito, o lobo esquerdo, o duto hepático, a veia cava inferior, a artéria hepática, onde a gente pode ver aqui, o lobo quadrado, anexo a ele está a vesícula biliar e o canal colédoco e o duto cístico. O fígado é responsável por diferentes funções, entre elas a produção de colesterol, a detoxificação, a síntese de aminoácidos, a absorção de vitaminas e a produção de bile. A vesícula biliar possui diferentes partes, como o duto hepático comum, que é aquele que se junta com o hepático, o duto cístico, o colo da vesícula,
A vesícula, que tem uma mucosa com pregas, o corpo, né, da vesícula e o duto colédoco. A bile é uma substância alcalina que comporta que é composta por 85% de água, 10% de bicarbonato de sódio e outros sais biliares, 3% de pigmentos, 1% de gordura, 0,7% de sais inorgânicos e 0,3% de colesterol. O fígado produz cerca de 1 litro de bile por dia e a vesícula biliar tem como função armazenar de 20 a 50 ml de bile. Então, aqui está representado o fígado, a vesícula biliar, né, que está próxima ao fígado, e o pâncreas. As funções da bile é auxiliar a digestão das gorduras. Quando o quimo alcança, né, o duodeno, provoca um estímulo na vesícula biliar e se contrai e joga a bile na luz do duodeno para facilitar a digestão das gorduras. O quimo, então, chega no intestino delgado, que é dividido em duodeno, íleo e jejunum e íleo, e possui um epitélio rico em microvilosidades, que é onde ocorre a terceira etapa da digestão química. O intestino delgado mede aproximadamente 2,5 centímetros de diâmetro e 3 metros de comprimento. Possui projeções chamadas de pregas circulares, para que haja aumento da superfície de contato, e a mucosa é recoberta por vilosidades intestinais. Então, aqui tem as pregas e a gente vai ver depois as vilosidades intestinais. É no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão química dos nutrientes, bem como a absorção desses nutrientes. É a parte mais larga e mais extensa do intestino, e nele são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. É realizada principalmente a digestão química com a ação conjunta da bile, do suco pancreático e do suco entérico, atuando sobre o quimo. Ao término do processo digestório, um líquido viscoso de cor branca chamado quilo segue para o jejum e íleo, onde a digestão continua e grande parte dos nutrientes é absorvida e cai na corrente sanguínea que segue para as outras células do organismo. Nessa figura é representada a absorção dos nutrientes pelos microvílulos da mucosa intestinal, em que os nutrientes chegam à corrente sanguínea e chegam às células. Então, aqui a gente tem representatividade das vilosidades. Os produtos resultantes que a gente tem, os ácidos graxos e o glicerol, vitaminas, os aminoácidos, monossacarídeos, eles então entram, né, passam para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea chegam aos diversos órgãos que necessitam desses nutrientes. No intestino delgado, o quimo vindo do estômago sofre a ação da bile, do suco pancreático e do intestinal, e também sofre, né, a ação mecânica por meio dos movimentos peristálticos, se transformando no chamado quilo. Então, como um resumo da terceira etapa de digestão química, que ocorre no intestino delgado, tem a participação do suco pancreático, do suco intestinal, que possuem as enzimas a amilase, a protease, as lipases, maltase e peptidases, ocorrendo a quebra das moléculas de amido em glicose, das proteínas em aminoácidos, dos lipídios em glicerol e ácidos graxos. O quilo chega então no intestino grosso, que é dividido em seco, cólon e reto, em que o cólon é a maior parte do intestino grosso e divide-se em cólon ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide, que a gente pode ver aqui. Então, cólon ascendente, transverso e descendente e o cólon. O reto é a parte final do intestino grosso, que comunica com o exterior pelo ânus, por onde são eliminados os resíduos fecais. E como que se dá, né, a passagem do quilo ou bolo fecal pelo intestino grosso e seu funcionamento? O bolo fecal, então, permanece estagnado por muitas horas no colo descendente, preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto. Depois, as fibras vegetais que não são digeridas nem absorvidas pelo sistema digestório representam uma porcentagem significativa dessa massa fecal. As glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrifica o bolo fecal e facilita o trânsito e a eliminação desse bolo fecal. E a parte terminal do intestino grosso possui tecidos produtores de células que atuam na defesa do organismo. O intestino grosso não apresenta vilosidades nem pregas intestinais,
Não secreta enzimas, somente o muco para facilitar a passagem do bolo fecal. Tem presenças de bactérias simbióticas, que são responsáveis pela degradação final de carboidratos remanescentes e aminoácidos não absorvidos, produção de vitaminas como a vitamina K e B12, é responsável pela absorção de água, íons e vitaminas restantes, né, do que para formar, e o restante vai formar as fezes, e a defecação, que é um processo voluntário, elimina o resto do alimento e compostos que não foram reutilizados ou reabsorvidos, como por exemplo da bile. Como que acontece então a absorção desses nutrientes? Nessa figura, a gente pode observar que os nutrientes presentes no quilo são absorvidos por meio das microvilosidades. Então, a gente tem o quilo passando aqui, né, no intestino, as microvilosidades, onde os nutrientes são absorvidos e chegam à corrente sanguínea e à linfa. Depois de assimilados, que passam, né, por essas vilosidades, são assimilados pelas células do tecido hepático, muscular, neuronal ou outros, e as substâncias não absorvidas do intestino delgado, que estão aqui, elas seguem e serão eliminadas por meio das fezes, sendo esse restante podendo sofrer a ação das bactérias simbióticas e ocorrer fermentações. Lembrando que a absorção dos nutrientes é dependente de 3 diferentes tipos de transporte, como o transporte ativo, difusão facilitada e a difusão, aqui representando os aminoácidos e os monossacarídeos, que são absorvidos pelas microvilosidades do intestino, por meio do transporte ativo, que sai dos enterócitos para o meio intersticial por difusão facilitada e entra na corrente sanguínea por difusão. Na corrente sanguínea, ele chega até os órgãos que precisam desses nutrientes. Vale ressaltar que o nosso organismo possui mecanismos de controle, né, da ingestão, que podem ser divididos em 3 fases: a fase cefálica, que envolve os estímulos de audição, visão, olfato e a presença do alimento na cavidade oral; a fase gástrica, que envolve os reflexos secretores locais, os reflexos vagais e o efeito da gastrina; e, por fim, a fase intestinal, que envolve os mecanismos nervosos e os mecanismos hormonais, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses mecanismos. Comentando um pouco mais sobre esses fatores visuais e olfatórios, temos que os estímulos visuais podem ser visualizar outras pessoas se alimentando, o olfatório, em que selecionamos o alimento por meio do seu odor, e os fatores visuais, em que utilizamos receptores, ou por meio de feedback negativo ou positivo, ou ainda por meio dos botões gustativos e alimentos de preferência. Então, esses são os fatores que afetam a ingestão dos alimentos. Em relação aos estímulos hormonais, temos que a ingestão pode ser estimulada ou inibida de acordo com a ação de hormônios, como a gastrina, secretina, colecistoquinina e enterogastrona. Pela figura, podemos ver que a gastrina age sobre o estômago, estimulando-o a produzir suco gástrico. A secretina age estimulando o pâncreas na liberação do bicarbonato, ao mesmo tempo que inibe a ação da enterogastrina, que é responsável pelo peristaltismo no estômago. E vemos que a colecistoquina estimula a liberação da bile pela vesícula biliar e do suco pancreático pelo pâncreas. Dessa forma, podemos entender a ação de alguns dos principais hormônios envolvidos com o processo de digestão. Então, aqui nessa figura, a gente vê a ação, onde linha contínua é estimulação e linha tracejada é a inibição, onde a gente tem essa inibição da enterogastrona, a estimulação da secretina, a estimulação da colecistocinina no pâncreas e na vesícula biliar. Então, esse esquema aqui é bem interessante, que mostra essa parte da ação hormonal. E como um resumo do processo digestório, dos órgãos envolvidos, das enzimas participantes e os nutrientes como produtos finais da digestão, nós temos que na boca ocorre a conversão do amido em moléculas de maltose pela ação da amilase salivar. No estômago ocorre a quebra das proteínas em peptídeos.
por meio da ação das proteases e quebra dos lipídios em glicerol e ácidos graxos por ação das lipases. No intestino delgado ocorre a quebra do amido ao produto final, que é a glicose, as proteínas em aminoácidos, os lipídios em glicerol e ácidos graxos, assim como a absorção desses nutrientes juntamente com vitaminas, água e minerais. Aqui eu encerro esta aula sobre anatomia e fisiologia do sistema digestório e peço que me envie dúvidas no meu e-mail. E os exercícios de fixação referentes a esta aula estarão no Stow e deverão ser entregues até o dia 6 de abril, aos quais valerão nota na avaliação. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.